Polícia Federal decide indiciar o primo muito próximo do Carlos Bolsonaro, Léo Índio, por vários crimes cometidos no 8 de janeiro. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta, porque parece que tio, primo, o que não é primo, o que é próximo demais, sei lá o quê, estarão muito juntos ou muito próximos muito em breve. Todos estarão dividindo o mesmo presídio e, dependendo do presídio que for, até mesmo a mesma cela. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, muita gente hoje acordou e foi ler logo cedo a notícia em vários portais de notícia que o primo, que algumas pessoas apontam que seria mais do que primo do Carlos Bolsonaro, o Léo Índio, estaria ali sendo indiciado, ou melhor, denunciado pela Procuradoria-Geral da República, e isso faz com que ele se torne réu. Por quais crimes, Carlito? Diversos crimes. Antes de seguir falando sobre isso, eu queria lembrar para vocês que, apesar das brincadeiras que a gente faz aqui em relação ao Léo Índio ou ao Carlos Bolsonaro, a gente não se importa se eles são ou não são um casal. A gente só cita aqui essa questão de eles terem uma relação talvez mais próxima do que uma relação parental, porque eles são extremamente homofóbicos, eles são extremamente machistas, eles são extremamente preconceituosos e, em tese, a relação deles seria uma relação de casal e que, pelo universo deles, isso não poderia acontecer. No nosso universo, não importa, contanto que eles estejam felizes, que eles se amem e se respeitem, pouco importa pra gente. Mas o que teria acontecido? A Procuradoria-Geral da República, a PGR, denunciou Léo Índio, primo dos Bolsonaro, por tentativa de golpe de Estado por participação nos atos de 8 de janeiro. Ele também foi denunciado por dano qualificado, pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, com considerável prejuízo para a vítima e deterioração do patrimônio tombado. Provavelmente, o que é que deverá acontecer? Ele deverá ser condenado, deverá pegar uma pena que superará tranquilamente os 19 ou 23 anos, tá? Pela quantidade de crimes agravantes e penas atribuídas ali aos crimes que ele teria praticado, e ainda deverá ser condenado a pagar uma pecúnia, né? Um valor em dinheiro para ressarcir o Estado brasileiro pelos crimes que o primo preferido do Carlos Bolsonaro teria cometido. Em outro material publicado no G1 traz o seguinte: PGR denuncia Léo Índio por tentativa de golpe de Estado, associação criminosa armada e outros crimes. Léo Índio participou dos atos antidemocráticos que terminaram com ataques terroristas às sedes dos três poderes em 8 de janeiro de 2023, em Brasília. Na ocasião, publicou inclusive imagens em uma rede social em cima do Congresso Nacional, próximo ao Supremo Tribunal Federal, que é essa imagem aqui, né, que ficou muito famosa. Na verdade, o Supremo Tribunal Federal fica atrás, né, desse local que ele está aqui, né, na Praça dos Três Poderes, que já foi em Brasília sabe, né, fica na frente, fica o Congresso, aí de um lado fica o STF, do outro lado fica o Palácio do Planalto, por isso que é chamada de a Praça dos Três Poderes. A PGR, Procuradoria-Geral da República, denunciou o primo dos 3 filhos mais velhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, Leonardo Rodrigues de Jesus, conhecido como Léo Índio, por associação criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e outros crimes. Léo Índio participou dos atos antidemocráticos que terminaram com os ataques terroristas. Olha que interessante, a Globo dando nome como se deve dar ao que aconteceu no 8 de janeiro, porque até então muitos veículos, inclusive a própria Globo, utilizava sempre o termo manifestantes, protestos, e o nome não é manifestação e protesto, é ato terrorista, tá correto aqui. Ele foi denunciado por associação criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, com considerável prejuízo para a vítima e deterioração do patrimônio tombado. Quando a gente lê aqui, por exemplo, o Código Penal, não vou nem ler todos os crimes que ele teria cometido, tá? Eu vou ler aqui para vocês só o que diz os artigos 359L e 359M, que trata sobre tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado. Só estes 2 crimes aqui, para vocês terem noção, ó, o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito dá uma pena aqui de 4 a 8 anos, que é pouco provável que ele pegue a pena mínima. E a de golpe de Estado dá de 4 a 12 anos. Somadas aqui as penas máximas, de 12 aqui, mais 8 aqui, já dá 20 anos. Então, dependendo dos outros crimes que ele cometeu e dos agravantes, porque quando chega lá agora no processo de julgamento, né, porque a partir da denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República, agora o Léo Índio virou réu. E aí, a partir desse momento, ele será julgado pelo STF,
né? E ali ele terá direito à presunção de inocência, contraditório e ampla defesa. Mas após a condenação, porque ele será condenado, tá? Que o advogado vai tentar atuar, evidentemente, para tentar reduzir a pena do Léo Índio, aqui ele vai pegar uma pena, na minha análise, tranquila ali, acima de 19 anos, no mínimo, acima de 19 anos. Por quê? Por causa dos agravantes e atenuantes que tem. O que é que são agravantes e atenuantes? Quando o indivíduo é condenado, o magistrado ele precisa calcular a pena que o indivíduo vai cumprir. Dentro do direito, nós chamamos isso de dosimetria da pena, e que leva-se em consideração três instrumentos, digamos assim, né? Os antecedentes, os crimes, os atenuantes e os agravantes e outros elementos, né? Formando uma tríade, como a gente costuma chamar. E ali, geralmente, quando o magistrado vai fazer o cálculo da pena, dosar que pena o indivíduo vai pegar, ele utiliza agravantes para aumentar a pena e atenuantes para reduzir a pena. Geralmente, quando você tem um agravante e um atenuante, o agravante e o atenuante se anula. Se você tem, por exemplo, um atenuante e um agravante, geralmente você vai ter a anulação, não vai ter nem aumento nem a redução da pena, porque uma atenuante que pode reduzir a pena e um agravante que pode aumentar a pena, em tese, ela se anula. E por que eu estou dizendo em tese? Porque depende do agravante e do atenuante que é comparado, né? Mas geralmente é assim que acontece. Isso é importante que a gente entenda, porque eu tô vendo e ouvindo muita gente aí desesperada, porque o Trump voltou pro poder e agora acabou, é o fim do mundo, o Bolsonaro não vai ser preso, vai sair aí sorrindo da cara do povo, não vai ter punição e o mundo acabou. E eu vou repetir uma coisa para vocês, que acho que muita gente não conseguiu entender. O Brasil é um estado soberano. Não importa se o Trump vai querer suspender visto dos ministros do STF, visto de seja lá quem for, não importa. Isso não vai mudar o funcionamento do poder judiciário brasileiro. O bandido, ladrão, genocida, que nós conhecemos como Jair Messias Bolsonaro, será condenado e preso. E se ele continuar, inclusive, falando o que ele tem falado em entrevistas, que ele irá fugir se ele quiser, ele vai ser preso até mesmo antes da condenação. Essa denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o Léo Índio é importante porque tem muita gente imaginando que o Bolsonaro não será denunciado logo agora. E essa situação aqui é um recado, na minha análise, que o Gonê mostra ali que sim, o Bolsonaro será denunciado logo e muita gente já aposta que será no início de fevereiro. Eu acredito sim que a denúncia será no mês de fevereiro agora, Bolsonaro será indiciado, o julgamento deve começar ainda no primeiro semestre e 2025, meus amigos, vai ter um monte de chororô aí ligado ao bolsonarismo, ligado à extrema-direita, em especial no Brasil, mas nada vai fazer com que o bandido genocida não cumpra a sua obrigação legal, exceto se ele for ter aula presencial com Olavo de Carvalho ou fugir do Brasil. Pelas falas que ele tem tido, eu acredito que a Polícia Federal já está de olho nele, porque já entendeu que ele estando solto é um risco para, inclusive, o cumprimento da pena em caso de condenação. Tanto que eu citei aqui ontem para vocês que, na minha análise como operador do direito, eu sou estudante do curso de Direito, o Jair Messias Bolsonaro já preencheu o que a gente chama de critérios técnicos para ter para ele a decretação da prisão preventiva, que a gente até citou aqui, mas eu vou rememorar para vocês aqui hoje de novo, porque muita gente não acompanhou o que a gente falou aqui, é o Código de Processo Penal. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Lá no artigo 312... está citado quando é que se pode ter a chamada decretação da prisão preventiva. Para se ter a decretação da prisão preventiva, se precisa ter alguns elementos preenchidos. Neste momento, o Bolsonaro não está preso porque tem outra punição em tese, ou outra medida, ou outras medidas aplicadas para ele, que são as chamadas medidas cautelares diversas da prisão, que estão presentes no artigo 319 do Código de Processo Penal, que são medidas tomadas para impedir a fase mais, em tese, rígida, né, da aplicação da lei penal, que é a prisão. Então você coloca ali as medidas cautelares diversas da prisão, ou seja, para impedir a prisão, alternadas à prisão, e ele tem de cumprir. Mas pelas falas dele, para mim ele já poderia ter a decretação da sua prisão preventiva, porque ele já preencheu, pelo menos na minha análise, o que estabelece o artigo 312 do Código de Processo Penal, que fala o seguinte: a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
Ou seja, se ele continuar, desculpa o termo que eu vou usar aqui, tá? Cagando pela boca, falando o que ele tá falando aí, ele vai pro xilindró antes de ter a sua condenação transitada e julgado pelo STF. Mas de uma coisa eu não posso me esquivar de responder para vocês. Este ano ele será denunciado, este ano ainda ele já será condenado e é provável, dependendo da época que ele seja condenado, que ele já seja preso esse ano. E não importa se o Trump vai chorar, vai gritar, vai dizer, a extrema-direita vai dizer que o Bolsonaro está sendo censurado, não importa. A democracia brasileira, o poder judiciário brasileiro não se baseia em opiniões estrangeiras, em opiniões alheias. Somos uma nação soberana, independente, com o nosso próprio ordenamento jurídico e que o Trump se lasque ao continuar falando bosta lá no país dele, porque se ele quer falar bosta pra gente que acredita que achocolatado vem de vacas marrons, por exemplo, e que existem anjos e seres sobrenaturais, que ele continue falando lá pro povo dele. Aqui, a gente acredita na racionalidade, na razão e na tecnicidade, em vários casos, para fazer valer a lei. Compartilhe esse vídeo se você puder, se inscreva no nosso canal e deixa like, me siga nas plataformas digitais, tudo que eu falei pra vocês está aqui no comentário fixado, e como eu sempre digo no final de cada vídeo pra você, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Assaré. Até o nosso próximo vídeo.